Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai desenhar um Homem-Aranha. Só que esse vídeo vai ser focado mais em coloração. E não, a parte da mão não ficou cortada porque eu queria esconder, e sim porque eu fiz o desenho muito grande. Eu tenho certeza absoluta que vai ter alguém comentando isso, então já tô explicando logo agora. Mas beleza, já deu de falar e agora vambora pro vídeo. Simboras! Então, bora lá. A primeira coisa que eu faço é contornar os olhos com lápis preto. Pode ser com a caneta preta também, da sua preferência. Em seguida, começando a colorir, eu venho com cinza quente, na primeira camada. E pra começar a escurecer mais algumas áreas, eu volto com lápis preto. Só toma cuidado que tem algumas áreas que não é pra pintar, só que aí você vai observar na imagem de referência. E aí depois, pra finalizar essa área, eu venho com lápis prata, que é uma tonalidade de cinza bem clarinha. E agora já na lente do olho, eu começo com cinza quente, só que depois eu mudei de ideia, que eu achei que o cinza quente ainda tava muito claro, então eu vim com cinza escuro por cima. E aí, pra finalizar, é só jogar o lápis branco, pra homogeneizar tudo. E no outro olho, o processo se repete. É a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora, indo pra parte vermelha do traje, eu primeiramente começo com sépia, colorindo aquelas linhas que tem no traje dele. E agora, começando pela parte mais escura, eu começo primeiramente com o marrom, e aí por cima do marrom jogo o vermelho escuro, só que de uma forma bem suave. E depois, com o vermelho normal, eu começo a colorir por cima dessas duas cores, e também invadindo um pouco as áreas de luz. Um pouco não, né? Invadindo bastante as áreas de luz, porque o vermelho vai ser a cor base dessas áreas mais claras. Por cima do vermelho eu jogo o laranja normal, tá? E aí depois eu volto com o vermelho de novo, porque eu achei que ficou laranja até demais, aí tirou aquele tom avermelhado que tem no traje. Eu até depois joguei o amarelo canário aí nessa parte do meio, só que sinceramente não tem muita necessidade não. E já nessas áreas que tem um brilho mais forte, eu venho com rosa chiclete colorindo de uma forma bem suave, em toda essa área em volta do rosto, até deixando sem pintar em alguns pontos, usando o branco da própria folha. E aí no restante dessa parte da testa, a mesma coisa, você vem com sépia colorindo essas linhas, e na parte vermelha aquele mesmo esquema. Primeiro você vem com um vermelho, fazendo a primeira camada, fazendo a base, né? Aí depois, por cima do vermelho, você vem com o laranja normal, e aí você volta com o vermelho de novo, pra não ficar alaranjado até demais. Depois eu até vim com a borracha pra apagar aquela parte do meio, porque tem uma tonalidade bem clarinha ali. Aí depois é só jogar o laranja ali naquela parte que eu apaguei de uma forma bem suave. Mas enfim, nessa parte da testa basicamente foi isso. Vermelho, laranja e depois voltando com o vermelho de novo. A sequência é essa. Na parte de baixo começa do mesmo jeito, que é com sépia colorindo essas linhas. A diferença da parte da testa para essa parte do nariz para baixo é que a parte de baixo é mais escura. Então eu começo pela parte da sombra com lápis marrom. Na parte de sombra mais concentrada eu venho com marrom, colorindo com um pouco mais de força, e quanto mais para as áreas mais claras eu vou fazendo de uma forma mais suave, o famoso degradê. Em seguida eu venho com sépia colorindo por cima das sombras mais concentradas, das sombras mais escuras. Depois eu venho com vermelho escuro, colorindo toda essa área inferior do rosto, colocando mais força nas áreas mais escuras e fazendo com mais leveza nas áreas mais claras. E depois do vermelho escuro eu venho com o vermelho normal, colorindo por cima dessa área toda também, e fazendo do mesmo jeito. E aí por último, pra mesclar todas essas cores, eu venho com o laranja, mais uma vez. Com exceção dessa parte aí do nariz, que eu joguei o laranja claro de uma forma bem suave, que como é a parte que tá fazendo mais volume, também vai estar com um brilho maior, que é um princípio bem básico de luz e sombra. Profundidade é sombra e volume é brilho. Um princípio básico, mas é bem importante que você entenda. E depois eu joguei o lápis branco nessa parte do nariz, que é pra mesclar tudo. E nessas linhas do traje que eu joguei o sépia, depois é só jogar o ocre por cima, que dá um aspecto parecido com um dourado, mais ou menos. E a mesma sequência de cores se repete também nessa aranha no peito dele. Primeiro o sépia e depois o ocre. Só essas duas cores e mais nada. Eu vou voltar depois nessa parte da aranha, mas só pra dar uns retoques com o sépia. Nessa sombra no pescoço dele, seguinte processo. Primeiramente, você vem com o marrom, colorindo todas as áreas de sombra. Em seguida, passando por cima do marrom pra dar uma escurecida nessa sombra, você vem com o sépia, colorindo com mais força nas sombras mais concentradas e colocando mais leveza nas áreas mais claras. Em seguida, por cima dessas duas cores, você vem com vermelho escuro, essa parte você pode colocar mais força, e por último, pra mesclar tudo, você vem com o vermelho normal. E agora eu vou dar uma acelerada no restante, porque eu já mostrei a sequência de cores na parte do rosto dele. Pra quem não se lembra, é o vermelho, depois você vem com o laranja e depois você volta com o vermelho. Essa é a sequência das áreas mais claras. E nos pontos de brilho eu também já mostrei isso. Primeiro o rosa chiclete e depois o lápis branco. Essa parte ela é bem chatinha, é bem demorada, então uma dica mais importante do que a sequência das cores é você ter bastante paciência na hora de fazer. Eu sei que isso é meio óbvio, só que é aquilo, às vezes o óbvio também precisa ser dito. Porque só saber as cores e a forma de usar elas não é o bastante se você fizer de qualquer jeito. Então faz com calma, sem pressa e confia em mim que vai dar bom. E no abdômen é a mesma sequência de cores que eu fiz na parte embaixo do pescoço. Fiz o sombreamento da mesma forma. E agora na parte azul do traje, eu começo primeiramente com azul turquesa, que é a tonalidade de
azul mais escura. O azul turquesa ele tem uma tonalidade até próxima do preto, se você forçar bem o lápis. Então fica atento também com a dose de força que você tá colocando. E aí depois você vem com azul cobalto, colorindo por cima do azul turquesa e também invadindo um pouco as áreas mais claras. E em seguida você vem com o azul normal, colorindo por cima dessas duas cores. E nessa área do bíceps, depois de usar o azul normal, eu voltei com o azul cobalto, que não tava uma cor 100% uniforme. E a última cor foi o lápis branco, só que só nessa área aí que vocês estão vendo, que é um pouco mais clarinha essa parte. E do outro lado, mesma coisa, o azul turquesa, depois o azul cobalto, depois o azul normal, mesma sequência, do mesmo jeito. Agora, já na parte de baixo, é quase a mesma coisa, a única coisa que muda é que dessa vez a gente vai usar o lápis preto, que é a primeira cor que eu uso para as áreas de sombras mais concentradas. Depois, por cima do lápis preto, eu venho com azul turquesa de novo. E o azul turquesa, tanto por cima do lápis preto, como também nas áreas de sombra que não são tão escuras assim. E sim, toda essa área eu fiz com uma única cor. Só que, como eu falei antes, sabendo dosar a força que eu tô colocando. E aí depois do azul turquesa, a gente volta pra programação normal, que depois vem o cobalto. Da mesma forma como nas áreas da costela. Em seguida, depois do azul cobalto, pra finalizar, é só jogar o azul normal. E foi isso. Do outro lado também a mesma coisa. Essa parte eu só usei essas 4 cores, que foi o azul turquesa, o azul cobalto, o azul normal e o preto. Só essas cores. E vocês percebem que o processo é bem mais simples do que parece ser. Realmente não tem muito mistério. E nessa parte da perna, é só repetir o processo que foi fazer as áreas de sombra e as áreas mais claras do traje, da parte vermelha do traje. E sim, eu sei que o processo ficou meio rushado, muito acelerado, muito cortado também, mas infelizmente meu celular ele não aguenta um vídeo de 8 horas, que foi mais ou menos a duração desse desenho. Mas, como eu sempre recomendo aqui, se você quiser ver aulas gravadas em tempo real, eu sempre recomendo aqui o Desenhando Sem Dom, que você aprende como desenhar e colorir estilos realistas, sem perder nenhum detalhe sequer do que foi feito no desenho, sem cortar o vídeo, sem acelerar nem nada. Então, desse jeito fica impossível de você não aprender. E tem de tudo, aulas sobre como desenhar cabelo, como colorir pele, por aí vai. Então, pros interessados, primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Voltando ao desenho, a última coisa que eu fiz foi voltar com vermelho escuro pra dar uma realçada em todas as áreas vermelhas do traje. E foi só isso, basicamente. E bom, esse foi o processo, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa, principalmente. E se você gostou, por favor, não esquece de deixar o like pra me motivar a trazer mais vídeos que nem esse e também se inscrever no canal, porque aí você vai ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo aqui. Bom, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Fui!